me conhece, né, vai ler aqui um pouquinho da minha história. E aí é o seguinte, nesse material aqui também, que está aqui para vocês de forma gratuita, né, disponível, é importante você fazer a leitura depois que terminar a aula, refazer as questões para você fixar ainda mais as informações e vai servir também, né, como um apoio para você sempre consultar quando você estiver estudando sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre teoria da aprendizagem, especificamente aqui sobre a Gestalt. Olha, eu estudei bastante a parte das teorias da aprendizagem quando eu estudava para concurso, né? Como vocês sabem, a minha trajetória é muito parecida com a trajetória de vocês que estão se preparando, né? Com dificuldades, falta de material com qualidade disponível, mas hoje a realidade é totalmente diferente. E na época, se você não comprasse o livro, na época que eu estudava, se você não comprasse os livros ali a respeito dessas teorias, a parte da psicologia com a educação, e esses livros eram caros, gente. Então eu me lembro de eu sair da minha casa, pegar um ônibus e ir até a biblioteca da universidade que eu estudei, né, que é a Universidade Federal aqui do Distrito Federal, estudar e voltar, né, sempre ali buscando o máximo de informação com material de qualidade. Hoje, quando eu vejo na internet você digitando essas teorias e encontrando várias informações, a gente percebe que, assim, hoje está muito mais fácil para você conseguir estudar, mesmo que sejam materiais mais difíceis, assim, de você achar como era antigamente, né? Hoje está muito mais fácil. Então, assim, antes que eu tinha aquele esforço de manter a disciplina, manter o foco, manter toda aquela parte, né, de que dá trabalho, que é se preparar para concurso, você estudar com qualidade. Hoje, você tem sim tudo isso, né, que fazer tudo isso, só que essa parte de você ir atrás de materiais, ela ficou muito mais fácil para vocês. Então, assim, é muito importante a gente valorizar, tá? Porque eu lembro muito bem especificamente aqui dessa teoria, né, o tanto foi difícil encontrar materiais gratuitos, né, para eu conseguir estudar. E aí a única forma que eu consegui realmente foi indo até a biblioteca, porque a biblioteca das universidades, né, claro, elas vão ter ali toda a parte, a base para você se preparar bem, porque tem toda a parte teórica acadêmica. Então ali você não tem erro, né? E eu me lembro muito de eu estudar bastante. Lembrando aqui dessa trajetória, o tanto de questões que eu já resolvi na minha vida a respeito, né, dessa teoria, inclusive das teorias da aprendizagem em relação a bases psicológicas, a gente percebe sim o crescimento da cobrança dessa teoria. E isso é interessante, né? Desde 2014 para cá, cada vez mais as bancas estão cobrando, assim como também sobre as inteligências múltiplas que eu gravei aqui para vocês, tá? De Gartner, também está aqui, tá? Para vocês no YouTube. Então, a teoria da Gestalt, ela estuda a percepção e a sensação do movimento, os processos psicológicos envolvidos diante de um estímulo e como este é percebido pelo sujeito. O que acontece aqui com as nossas teorias, né? É claro que nós temos a parte da psicologia que é estudada, né, e ela é encontrada ali, ela vai complementar, ela vai fazer parte do contexto da nossa educação, porque, né, ao longo dos anos, com o passar o desenvolvimento e evolução, né, da nossa sociedade e da nossa educação, essas teorias vão apresentar e esclarecer para nós como o processo de aprendizagem ocorre, né, por meio dessa parte psicológica. Por isso que nós falamos, né, das bases psicológicas da aprendizagem. Elas vão esclarecer para nós como que acontece o aprendizado de acordo com determinada teoria na visão de determinado autor. Então, nós temos ali uma variedade, com certeza, a respeito dessas teorias e por isso que é importante o aluno entender e compreender. Porque esse aluno, né, o nosso concurseiro professor, vai atuar aí na Secretaria do Estado, né, onde ele for prestar o concurso e esse professor, ele precisa ter essa base, esse entendimento, né, como é o processo, como isso acontece de forma mesmo teórica para ele poder conseguir entender e compreender na prática. Por isso que nas nossas leis também, dos nossos documentos norteadores, né, é ali valorizado a questão das múltiplas, né, da utilização da diversidade dessas teorias. O professor, o sistema de ensino, a escola, não precisa se apegar a uma única teoria. Ele pode utilizar várias, né? Porque é isso que é orientado. Porque quando a gente consegue ver as teorias e a gente, isso aqui vem disso, isso aqui vem lá daquele autor que falou isso, aí você consegue perceber
E quando você tem esse estudo, né, ali mapeado de várias teorias, você consegue sim utilizar o que há de melhor em cada uma, né, dentro dessa questão da percepção, desse desenvolvimento do aluno e dar um suporte melhor, porque você conhece ali o que está acontecendo no processo para aquele aluno ter chegado ali naquele resultado. Então isso é interessante. Quando se fala na Gestalt, a Gestalt, o nome Gestalt, né, vem da palavra alemã e praticamente assim não tenha um significado assim real sobre o que é essa palavra, né, para a nossa língua. Então a Gestalt, em vários momentos ali de tradução, você vai encontrar como se fosse algo relacionado às formas, né? Teoria das formas, inclusive tem alguns autores colocam como teoria das formas, a Gestalt. Porque o que mais se aproxima em relação à tradução dessa palavra alemã é justamente a forma como a gente percebe as coisas. Olha que interessante, né? Então nós temos aqui 3 autores, inclusive, né, não importa o nome que eu falar aqui a tradução, viu, gente? Porque eu não sei alemão, então vai sair, né, mas de qualquer forma, mas quando você bater o olho, você vai falar, esses 3 aqui, eles estudaram bastante, apresentaram, contribuíram muito com a gente em relação à Gestalt, para a gente poder entender como que funciona. E aí a palavra, essa questão de esclarecer a forma, é justamente como a gente percebe algo, a figura, a percepção. E hoje, a Gestalt, inclusive, sim, ela teve início no final do século XIX, mas ela ganhou força mesmo no início do século XX. E ela foi implementada hoje, ela foi sendo implementada e hoje, por exemplo, no design é algo muito importante, muito valorizado por conta da questão da percepção, de olhar o fundo, trazer o fundo, olhar a figura, perceber várias formas na mesma figura. Então, acaba que ela trouxe ali vários ganhos, claro, significativos, né, para a evolução desse processo de como aprender, do ensino-aprendizagem, para entender o entendimento disso. E ela contribui muito, principalmente em relação ao design, aqui na nossa educação, né? E a gente vê em vários pontos a questão da Gestalt sendo aplicada. E, inclusive, claro, né, se é uma teoria, né, da aprendizagem, vai mostrar pra gente essa parte psicológica, tem também, né, uma própria abordagem dentro da psicologia, né, que as pessoas fazem ali os tratamentos através desta abordagem, através do ponto inicial dessa abordagem, que é o gestaltismo, né, a questão da terapia através da Gestalt, tá? Bom, definição e surgimento aqui, né, eu já falei um pouco para vocês, né, mas claro, eu sempre coloco aqui informações no material e o objetivo não é para eu ficar lendo, sempre o que está aqui é eu já esclarecendo para vocês, até mesmo para o vídeo ficar dinâmico, o nosso foco sempre é concurso, tá? Então, assim, às vezes, é isso, aqui não discordo, concordo, nosso foco aqui é concurso. Então, nós vamos ver a teoria, essas informações todas que eu estou passando para vocês já agora, né, desde o início, e como isso é cobrado, e a gente vai ver, é assim que é cobrado, pronto. Então, assim, claro que sempre vai ter alguém, assim como vários outras temáticas, né, que vão discordar, concordar, mas enfim, né. E aí aqui nós temos essa parte escrita justamente para auxiliar você aí nos seus estudos, tá? Aqui nós temos essa obra, tá, desse autor que aparece bastante as bancas cobrando, tá, através dessa visão aqui. Então já é importante aqui para você ter, né, no seu material. Gestalt é um termo alemão, como eu falei, tá, que não encontra tradução exata na língua portuguesa, né? Por isso utilizamos a sua língua original, né, que significa aqui uma ação, de dar forma, dar uma estrutura significante, tá? Que só está detalhando o que eu acabei de falar aqui para vocês. O primeiro estudo oficial apareceu em 1912 e esses dois aqui, ó, eu não sei falar, então já vou avisando. Wertham, Kaufmann e Kohler. Toda vez que eu falava que eu estudava Gestalt, eu ia nesses 3 e eu lembrava. E até eu ficava assim, nossa, é tão engraçado que eu não sei falar esses termos, né, os nomes desses 3 autores. Mas aí quando eu bati o olho, lá aqueles 3. Já ficava engraçado pra mim. Isso foi uma forma de eu poder assimilar bem, tá? Mas esses 3 aqui, gente, eles são os autores, tá, que vão apresentar por meio dos seus trabalhos, tá bom? Essa questão e explicar para nós aqui esta abordagem que é a Gestalt. Os psicólogos gestaltistas continuaram com análises de Christian, tá? E um dos difusores da Gestalt, pondo que o todo é uma realidade diferente da soma de suas partes. Aí essa frase aqui, gente, o todo, né, é uma realidade diferente
da soma de suas partes. Esse aqui é o princípio, tá? É a essência desta abordagem, dessa teoria. O todo, ele é muito mais do que simplesmente ali a gente pegar a soma das partes ou as partes isoladas. Sempre a gente tem que ter aquela visão do todo, tá? Então, levou em conta, primeiramente, a percepção relacionada com o indivíduo e o meio em que está inserido, né? Então, esse indivíduo, ele está ali, ele tem todo um contexto, a sua história, então a gente vai pegar ali, levar em conta, primeiramente, a questão, né, de ter essa percepção de que este indivíduo ele está inserido ali em um meio, então é importante a gente respeitar e entender, né, esse todo dele, o global, e não partir ali de pontos, tá bom? Mas sim a partir do todo. Então o objeto era tomado como algo sem forma, né? A última seria uma visão característica em especial, uma Gestalt. Então, quando a gente vê aqui essa informação, esse conceito, a gente consegue começar a entender, compreender melhor o sentido, tá, dessa teoria, tá bom? Dentro da Gestalt, tá? Ou teoria da forma também, né, segundo Ginger, né, desenvolve uma perspectiva unificadora do ser humano, integrando ao mesmo tempo as dimensões. Então, quando a gente fala assim, unificador, a gente está falando nessa perspectiva do todo, né, único, e aí dentro desse todo existem várias características, né, que ele coloca como se fossem as dimensões. Se é um indivíduo, eu vou olhar ele como um todo, então eu tenho que entender que esse indivíduo, ele tem sim uma dimensão sensorial, ele tem uma espiritualidade, ele tem a parte intelectual, afetiva e social. Consegue perceber que assim eu consigo ver a partir desse todo, esse todo, ele vai abordar várias dimensões. E essa pessoa que vai entender esse ser humano através, né, dessa teoria da Gestalt, tem que entender isso, que primeiro parte-se do todo e não em partes, tá? E esse todo, ele tem várias dimensões. Então, quando a gente fala assim, sensorial, intelectual, esse indivíduo, ele tem ali, claro, toda a sua vida, a sua história, o seu contexto, espiritual, que até mesmo mostra, né, ali a sua existência, né, do porquê esse indivíduo tem a sua característica específica dentro desse contexto, mas esse contexto a gente tem que entender que existe várias dimensões, então não é algo assim como se fosse, não é pequeno não é algo assim tão fácil de se compreender, por isso que a gente não pode partir de pequenas partes, porque o todo ele é muito mais importante, ele vai dar para nós essa percepção, a palavra percepção dentro da Gestalt é muito importante, tá? Aí, nós temos aqui, diante disso que eu falei, para vocês entenderem bem de uma forma mais prática, né? O que eu quis falar em relação a esse todo e o porquê de perceber e que não é tão simples de pegar partezinhas, né? Aqui eu tenho uma figura de um quadrado, certo? Então, assim, se eu pegar essa figura e eu olho, aqui nós temos vários pontinhos, né? Vocês estão vendo aqui que são pontinhos, né? Então, aqui eu tenho um quadrado. Agora, aqui eu tenho esses mesmos pontinhos, gente. Só que aqui está me dando um outro sentido, né? Eu não tenho mais um quadrado. Aqui está em um formato de quê? De coração. Ou seja, se eu pegasse apenas esses pontinhos e colocasse aqui, aí, gente, e aí você ter ali a sua visão do que significa, você consegue entender que não tem que se partir daí. Você não vai partir de partes isoladas. Você vai partir do todo. O todo está me dando essa percepção. Entenderam? Aqui a gente consegue ver de uma forma bem prática, né? Isso que eu estou falando. Então aqui eu tenho sim, né, o todo, mas só que aqui eu apresento, né, de uma outra forma. Aqui forma um quadrado e aqui é algo totalmente diferente desse. Mas a gente consegue ver que as partes, né, elas só estão reorganizadas de uma outra forma. E quando a gente reorganiza de outra forma, a gente dá outro sentido, né, a essa forma e a essa percepção. Então, por isso que eu tenho que primeiro partir do todo e não partir das partes, tá? Para eu conseguir entender. Aqui é a mesma coisa. A gente consegue perceber que são os mesmos elementos, né? Os mesmos elementos que eu tenho aqui também. Porém, se a gente for olhar o todo, essa figura aqui representa um outro sentido, diferentemente desta figura. Então, ou seja, eu vou olhar o todo primeiro e aí eu vou ter aquela percepção. E aí a Gestalt fala que quando eu olho o todo, vou partir disso, e eu vou ter a minha percepção, eu também tenho elementos que fazem parte de mim, fazem parte do contexto, né, que eu estou vivenciando, o contexto, a minha vida, e aí sim, esses elementos também vão influenciar, vão ajudar
a eu chegar nessa resposta, né, nesse todo, o porquê que eu estou vendo isso, porquê que eu estou vendo aquilo. Aí a gente lembra, né, justamente por que dentro do processo de ensino-aprendizagem nós apresentamos também, vamos supor um exemplo, figuras para alunos, crianças que estão nas mesmas idades, mas cada criança vai dar também um sentido, ver a mesma figura, mas com percepção diferente cada uma delas. Então a gente consegue começar a entender, tá, então é isso que essa teoria está apresentando para nós, né? Essa questão desse processo, né, que existe sim, né, que a gente mostra isso de uma forma prática, comprovando para o indivíduo que existe sim, né, essa questão de poder conseguir entender determinados conceitos, conhecimentos, mas sim através dessa percepção do todo, tá? Bom, a teoria da Gestalt entende que a totalidade sempre é maior que a soma de suas partes. Aí a gente conseguiu entender bem, porque essa frase aqui, ela cai o tempo inteiro nos concursos, e essa frase, ela é o princípio também, né, dessa parte da teoria. E a gente consegue perceber bem através dessas figuras que eu mostrei, né, de uma forma prática. Então, a experiência passada, apesar de não resolver o problema, facilita a compreensão de uma nova situação. Ou seja, aquela questão de que eu, né, tenho os meus elementos, minha história, eu sou formada por várias partes, são vários elementos. E aí, isso aqui é diferente do de vocês. Cada um tem a sua vivência, a sua forma, cada um, inclusive, quando parte aqui da Gestalt, dentro dessa questão da terapia, né, aqui dentro relacionada à psicologia, a gente consegue ver que com certeza, né, sempre, né, gente, um é diferente do outro e a gente não deve padronizar. E aí, assim, cada um tem a sua história, a sua vida, os seus elementos. Então, assim, os elementos, as partezinhas, digamos assim, né, do colega, são partezinhas totalmente diferentes das minhas. Então, por isso que eu, com a minha vivência, as minhas partes, tudo que eu tenho, né, eu vou ter uma percepção, né, daquilo que eu estou vendo, né, dessa forma. E aquela pessoa vai ter uma outra percepção. Entenderam? Então, isso aqui é interessante. A experiência passada, apesar de não resolver o problema, facilita a compreensão de uma nova situação, tá? A Gestalt é inserida no campo educacional à medida que a experiência e a percepção levam ao entendimento através de um insight. E aí, gente, o insight dentro dessa teoria, ele é facilitado se os estímulos estiverem organizados de forma a facilitar essa percepção. Então, quando a gente fala em aprendizagem através dessa teoria da Gestalt, nós vamos lembrar que essa aprendizagem ela vai acontecer por meio desse insight. E esse insight, ele sim, ele é determinado, ele vai acontecer por meio desses estímulos, tá? Esses estímulos que podem estar organizados para que isso aconteça. E aí eu vou dar aqui um exemplo, né? Insight. Eu já fiz assim, né? Porque quando a gente fala insight, a gente fala, tive um insight, é isso. Então, assim, para você entender do que essa parte do processo de ensino através desse insight está falando. Sabe quando você está aqui e você está resolvendo um problema, você pega um problema para resolver, né? Vamos supor ali, pegou um problema, está ali horas tentando resolver e nada, e não vem nada. E aí você não consegue. Aí você larga de mão. Ai, tá bom, chega. Outra hora eu resolvo isso. E aí, do nada, né, você tá ali sentado, vendo TV, e vem um insight. Você chega e fala assim, já sei. Aí você vem e aí consegue resolver o problema. Então, esse insight é exatamente isso, essa percepção, essa forma que o indivíduo consegue, sim, resolver, né, as situações e que vem através desse processo, né, da Gestalt, dentro dessa teoria de aprendizagem, que já está dentro de nós e que nós temos, sim, essa organização e que por meio desse estímulo ele vai acontecer. Então, quando a gente fala assim, insight, a gente lembra porque essa palavra ela é utilizada em várias ocasiões, né, quando alguém tem ali uma ideia, algo súbito, né? Quando fala assim, insight, tá? Só para você entender do que se trata. Então, o que é esse insight, né? O insight é uma percepção mental rápida e clara. Então, assim, uma descoberta, uma revelação. Então, quando as bancas cobrarem, insight é isso, não. Insight é exatamente esta forma como está aqui esse conceito, porque as bancas sempre vão se apegar a isso. Então, é justamente, tá, do jeito que está aqui, ó, percepção. Né? Você teve aqui, tive uma percepção mental, e ela é rápida,
ela é clara e ela tem ali, apresenta para nós uma descoberta. Por isso que a gente vai lembrar sempre do insight, tá? Então, insight é uma percepção mental rápida e clara, uma descoberta, uma revelação. Acontece com frequência. Quando resolvemos problemas, buscamos a solução, nos debruçamos sobre ele, né? Até que, de repente, a solução aparece, como se ela estivesse ali olhando para nós há um tempão, né? Que acontece também em situações cotidianas, né? Eu dei o exemplo de a pessoa estar resolvendo o problema e aí não consegue, depois, né, tem insight. Situações cotidianas também isso acontece. Por exemplo, semana passada, eu, na hora de sair, né, de casa, né, a minha chave sumiu, né? Quem nunca passou por isso? A chave do meu carro sumiu. E aí eu fiquei, já tava pronta, arrumada, o meu bebê ali pronto, né, pra eu poder deixar ali na minha irmã, depois vim pra cá pro escritório. Tudo pronto na hora certinha, né? Que a gente já até conta, ó, até 5 minutos não tem engarrafamento. Então, assim, você se organizou. E aí essa chave sumiu. E aí a gente revirou tudo. Eu e meu marido reviramos a casa inteira e não achava. E meu Deus, e aquela coisa. Enfim, depois de já atrasar 15 minutos, né? Eu já suada, né? Já tava maquiada, estava suando, já tava. Aí eu falei, desisto. Chega, né? Daquela raiva, desisto. Deixa isso pra lá. Peguei, né, fui lá na minha gaveta, peguei a chave reserva do carro e vamos embora. Né, vamos embora trabalhar. 15 minutos depois. Quando eu estou aqui no escritório, resolvendo questões de concurso, estudando, né, para dar uma aula para vocês, nossa, ontem quando eu cheguei, né, o meu bebê, meu Rafinha, pegou essa chave do carro e ele ficou naquele cantinho ali, ó, naquele cantinho lá perto da janela. Aí eu me veio. Quando eu cheguei em casa, né, no outro dia eu cheguei em casa, fui pra casa, fui direto nesse cantinho, a chave tava lá, sabe? Então, assim, de repente veio aquela descoberta, aquele insight, uma visão, aquela, né, uma descoberta, uma revelação, e já tava ali. Se eu tivesse parado um pouquinho, mas na hora eu tava no calor da emoção, querendo ir embora, querendo ir logo, se eu tivesse parado ali, pensado, né, a resposta estava ali já comigo, né? Eu já tinha essa resposta, né? Ela não apareceu. Ou seja, eu vivenciei ela, mas em algum momento eu tive esse insight, só pra gente deixar muito claro, tá bom? Então, ó, um exemplo aqui de insight também. Você está tentando resolver, né, como eu falei aqui, problema de matemática há horas, aí você deixa de lado e repentinamente você depois descobre a solução. Um outro exemplo também é você, isso aqui acontece muito, gente. Coloquei aqui para vocês no material, trabalho de faculdade, tá? Mas acontece também aqui, para vocês vão ler depois, mas é uma outra situação também que encaixa aqui na questão do insight. Às vezes eu quero estudar, fazer artigos, né, para o site, inclusive aqui do Pedagogia para Concurso, e aí artigo sobre tal tema. Aí eu começo, eu fico, nossa, e aí fico horas, e aí fico, não. Aí começa e apaga. Atualmente, aí apaga, né? Acontece muito com vocês em redação, por exemplo, né? Por onde eu começo, aí começa tal, e não vai. De repente você sai, aí você toma um café e tudo, aí você volta, aí está fazendo outra coisa. Nossa, isso aqui caiu, foi cobrado na prova tal, no ano passado, vou começar por aqui. O insight, ele vem, né? Então aqui também é outro exemplo para vocês, tá bom? E como se acontece aqui a nossa Gestalt aplicada à educação? E por que eu falo aplicada à educação, gente? Porque assim, a gente vai ver essa teoria em vários pontos da nossa vida por vários profissionais, como eu falei para vocês, né? A questão do design utiliza muito aqui a teoria da Gestalt, ajudou muito e hoje ainda é muito utilizada, né? Dentro da psicologia, né, nós temos ali várias abordagens. Então, assim, por exemplo, a pessoa vai fazer uma terapia, né? Precisa fazer uma terapia, existem várias abordagens para se trabalhar com aquela pessoa dentro da psicologia. Então tem, por exemplo, a psicanálise, que vai tratar de uma forma, a TCC, né, que é cognitivo comportamentalista, vai apresentar de outra forma, trabalhar com cada um. E tem sim, né, a abordagem da Gestalt dentro da psicologia, ali uma abordagem, fazendo sim, né, ali a pessoa vai fazer uma terapia por meio desta teoria, com a base, né, na Gestalt. E aí, o que acontece aqui diferentemente das outras, né? Então, cada uma tem sua característica, tá? Dentro da psicologia. Então, por exemplo, a comportamentalista cognitiva, a TCC, tem uma outra visão, né? E vai acontecendo ali, os psicólogos vão explicar melhor para vocês, né? A gente só tem que entender aqui a parte realmente, né, da nossa área. Mas, por exemplo, dentro da terapia através da Gestalt, a pessoa, ela fala, né, a todo momento, ela vai colocando tudo, uma das características, né, e ela vai ali falando
E quando a pessoa vai falando, né, através ali da terapia, ela vai apresentando o todo. E por meio dessa fala, quando ela levanta questões, emoções, situações, ações que já passou, ela vai falando tudo. E aí ela mesma, né, ela vai começar a ter uma percepção, né, dentro da teoria da Gestalt, sobre aquilo que ela está falando. Então, a base desse processo terapêutico, ela vai acontecer dessa forma, tá? E aí, dentro aqui da nossa educação, tá? A Gestalt, ela é inserida no campo educacional à medida que a experiência e a percepção, ela leva ao entendimento através desse insight, tá? Isso aqui está relacionado aqui ao que nós temos em relação à aplicação à nossa educação. Então, com relação à Gestalt, tá? No processo de ensino-aprendizagem, o contexto em que o estímulo ele ocorre, ele é percebido pelo aluno, ele é considerado um elemento importante. Por isso que o professor, ele vai interferir menos, ele vai mediar. Ele não é aquele professor que vai passar as informações, transmitir apenas o conhecimento, aquele professor, né, como eu disse, que vai falar, e o aluno... Não, dentro dessa perspectiva, aqui dentro da teoria da Gestalt, esse estímulo ele vai acontecer. Então, esse professor ele vai mediar para que esse aluno, sim, né, chegue ali, né, constroem também, né, o seu processo ali de conhecimento, né, através dessa mediação. Então, esse estímulo, ele ocorre, né, que ele é percebido pelo aluno, ele é considerado um elemento muito importante, porque o aluno vai perceber, mais uma vez, a questão da percepção, tá? Segundo a teoria da Gestalt, a aprendizagem consiste na solução de problemas, ocorre do todo para as partes, sempre, tá, gente? E na organização dos padrões de percepção, sempre a gente vai lembrar disso. Então, a Gestalt salienta a importância da percepção no processo de ensino-aprendizagem e a captação do entendimento, ela é formada de uma maneira que ela vista a realidade vivida, tá? O modo pessoal, o qual é tido pelos indivíduos, ou seja, o contexto, isso vai interferir, claro, sim, né, nesta percepção desse estudante, tá? No caso aqui, a aprendizagem ainda, continuando a questão da aplicação dentro da nossa educação, né? Ela é determinada por configuração de estímulos. Por quê? Através desses estímulos certos, né, isso vai acontecer, né, por meio do que o aluno ele vai elaborar, construir ali o seu processo, né, de conhecimento, né, através sim desses estímulos, né, ali que vão acontecer dentro da nossa educação, né, por meio da mediação do professor. Consiste em perceber. O aluno vai perceber essas relações, estruturar esse campo, né, perceptivo e baseia-se na reação das totalidades e não a elementos isolados, que sempre é a mesma coisa, né, gente? Sempre o todo e não apenas as partes, tá? Se a aprendizagem ocorre por insight, que isso aqui você precisa colocar nos seus resumos, cabe o ensino tratar de organizar esses estímulos, né? De maneira a facilitar o processo perceptivo. Se isso vai acontecer por meio desses insights, então cabe o ensino, o processo, ele ser conduzido dessa forma, né? Organizando esses estímulos para facilitar, né, essa percepção, né, como isso vai acontecer. Agora, nós temos aqui a questão dos problemas de aprendizagem, né? Se a aprendizagem depende da percepção, o problema de aprendizagem estará ligado às falhas no processo perceptivo, ou seja, como a pessoa chega nessa solução, não é nem solução, quando a pessoa chega à conclusão disso, né, esse processo aqui é que vai definir, né, como a pessoa chegou, né, a este processo e construiu esse conhecimento. Então, assim, a falha pode estar em como a pessoa percebe, tá? Dentro aqui da teoria da aprendizagem, tá? Da Gestalt. Aquele que tiver falhas na estrutura perceptiva, né, terá dificuldades em organizar o campo perceptivo a fim de constituir essas totalidades, ou seja, apresentar dificuldades na obtenção desses insights. Então, a forma, tá, como isso é estruturado vai impactar diretamente nessa percepção do indivíduo. A explicação das dificuldades de aprendizagem estará centrada, então, em quem, né? No indivíduo, porque ele, né, vai construir, ele deve ali perceber isso, organizar esses estímulos e essas percepções para ele conseguir perceber ali o todo. Então, acaba que não é nem o problema, né? Acaba que o resultado, né, desse processo fica, né, ali mais a cargo desse aluno, né? Porque o professor está mediando, tá bom? E essa relação desse professor e aluno, né? Sempre o ensino ele é centrado no aluno, como eu acabei de falar, porque ele, né, que vai passar por esse processo, o professor vai interferir o mínimo, tá? O educador tem um foco e tem a função de dar assistência ao educando. Ou seja, fazer essa mediação, tá? De forma a não transmitir o conhecimento, como eu acabei de falar, né? O professor não vai ser só o conteúdo que vai falar.
ele tem a função de dar essa assistência para esse aluno, tá? Ele é o facilitador da aprendizagem, nesse caso, consistindo-se na compreensão, aceitação e confiança em relação ao aluno. O educador necessita aceitar o aluno como ele é. Essas duas práticas aqui, essas duas abordagens aqui, essas duas informações, elas também se assemelham bastante quando você estuda essa aqui, teoria da Gestalt por meio do processo terapêutico, né, dentro da psicologia. Porque, como a gente viu lá, nós temos ali várias dimensões relacionadas aqui, né, ao conceito da Gestalt, como aquele autor falou e que ele sempre é cobrado também. E aí um deles, por exemplo, espiritualidade, né, a parte sensorial, intelectual, tudo isso faz parte do todo, né, a pessoa tem que entender o todo. Aqui no caso, o professor tem que entender esse todo, né, até mesmo para fazer essa mediação. E no caso, o psicólogo, quando, né, em um dos artigos científicos que inclusive eu li, quando o psicólogo, ele tem ali as suas convicções, digamos assim, se ele tem ali a sua percepção sobre determinado assunto e quem ele está ali, né, trabalhando, tem, por exemplo, a espiritualidade e o psicólogo não consegue tirar isso, desmembrar isso, né, e acaba impondo algumas ações de acordo com a convicção dele, isso interfere totalmente ali, né, nesse fracasso dessa questão dessa terapia. Então, quando a gente fala assim, ó, o educador precisa aceitar o aluno como ele é, né, ou seja, ele vai entender o aluno é dessa forma, ele vai aceitar e aí ele vai participar ali desse processo, facilitando a aprendizagem, né, consistindo nessa compreensão, aceitação e confiança em relação, tá, ao aluno. Então, se assemelha bastante aqui essa questão, tá? Dentro ainda da Gestalt, nós temos 3 elementos que são fundamentais no processo de aprendizagem, né, que vai acontecer por meio dos insights, como nós falamos. Então, nós temos aqui aquisição, retenção e transferência, né, e não é difícil da gente entender, né, aquisição, ou seja, recebeu ali, né, aquela informação, e aí nós temos, sim, a questão de como ele vai reter isso, e vai partir dessa observação e transferência, né? Que possibilita, assim, uma comunicação entre diversas estruturas anteriores e as novas situações, tá? Nós temos esses elementos importantes, que é a aquisição, retenção e transferência, isso também já foi cobrado nas nossas provas. A teoria da Gestalt é estudada em psicologia da educação, em virtude da sua contribuição para o entendimento dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, vamos entender um pouco agora como isso pode ser cobrado, tá? Claro que eu deixei aqui para vocês essa referência e eu já chamo a atenção aqui para esse autor que a gente falou, né? Eu coloco aqui Ginger, né? Toda hora eu falo um nome, esses autores, mas isso aqui não vai impactar em nada em você entender, tá? A minha pronúncia, que não está correta. Mas sempre quando você vê aqui esse autor em 1995, você vai conseguir entender bastante, tá? Aqui, e tem, claro, mais essas duas obras de referência para você conseguir entender bem, tá? E resolver as questões de concurso. Isso aqui é uma indicação pré-edital, né, gente? Quando sai o edital, você tem que ter o conteúdo ali focado, mastigado, resolver questão, né? Agora, se não saiu ainda, dá tempo de você ler uma obra inteira sobre determinado assunto, como é esse caso aqui, para você se aprofundar um pouco mais, tá bom? Vamos analisar aqui como as bancas estão cobrando, né? As nossas provas. A teoria da Gestalt, ou teoria da forma, né, como eu falei, também as bancas vão abordar assim, né, conhecida pelos estudos na percepção humana e por ter se afirmado como importante escola terapêutica, ela é considerada uma corrente precursora da psicologia humanista. Dessa forma, a cidade alternativa que informa o conceito do nosso insight que nós falamos, tá? Então, exatamente como nós falamos aqui na nossa aula hoje, para você não errar. O que é um insight? É a integração entre duas ou mais áreas do conhecimento, seus conceitos, suas teorias, com a finalidade comum do estudo de um fenômeno. Foi isso que eu falei, não, né? Tem o formato de tarefa imposta, meramente intelectual ou experiencial? Não. É uma percepção mental rápida e clara, uma descoberta, uma revelação, exatamente como eu falei, né? Acontece com frequência quando resolvemos problemas, buscamos a solução, nos debruçamos sobre ele, até que de repente a solução aparece, como se ela estivesse olhando ali para nós. Exatamente como eu falei, né? Porque o Gestalt ela é isso. É uma percepção mental rápida, simples. E ponto. Então, quando as bancas começarem a gourmetizar demais, né, já pode desconfiar. Corresponde a todos os fatos que determinam o comportamento de um indivíduo também não. É uma percepção mental rápida, clara e simples, né? Aqui, no caso, simples não, né? É uma percepção mental rápida, clara, descoberta e uma revelação, com certeza aqui, letra C, de acordo com como nós falamos.
Aqui, né, prova para pedagogo, vamos analisar aqui a banca CESP. Segundo os princípios da Gestalt, a percepção é um elemento importante na compreensão do comportamento humano, com certeza, né? Com relação à Gestalt, julgue os itens que se seguem. Bom, os princípios da Gestalt estão voltados explicitamente para o estudo do fracasso escolar. Em nenhum momento, né, eu falei isso, a palavra explicitamente também deixa o item errado, porque assim, a Gestalt ela ajuda a gente a entender como a formação, né, pode ser passado, a informação, perdão, pode ser passada através da percepção. E existem todos esses pontos e elementos que eu falei. Então, assim, ela é ligada explicitamente ao fracasso escolar, né? Estudo do fracasso escolar, deixa o item errado, né? Ela vai, com certeza, além e ela vai dar para nós essa informação, né? De como isso acontece por meio da percepção, que é o ponto central, tá bom? Dessa teoria. Com relação às bases psicológicas da aprendizagem, julgue o item gestaltismo, prevê 3 elementos primordiais para a aprendizagem: aquisição, retenção e transferência. Até aqui está certíssimo, que foi isso que nós falamos, né? Acabamos de ver isso, né? Esses elementos importantes. Além de negar o conhecimento cumulativo. Gente, não tem como, né, gente? Ela não nega esse conhecimento cumulativo, até porque, né, a gente passa ali do todo, como eu falei, nós temos as partezinhas, né? Então, tudo isso faz parte, então eu não posso negar o que o indivíduo já tem, totalmente errado. Mas até falar aquisição, retenção e transferência, né? A gente vai lembrar, sim, né, que está correto, sim, tá? Mas não nega, não, conhecimento cumulativo. Segundo os princípios da Gestalt, a percepção é um elemento importante na compreensão do comportamento humano. Com relação à Gestalt, julgue o item que se segue. No processo de ensino-aprendizagem, o contexto em que o estímulo ocorre, né, e é percebido pelo aluno, é considerado um elemento importante, com certeza, gente. Dentro da Gestalt, né, o contexto em que esse estímulo vai acontecer, com certeza, e a forma como ele é percebido, né, dentro dessa percepção, é um elemento super importante, sim, com certeza, no processo de ensino e aprendizagem. Das principais teorias que procuram compreender e explicar o processo de aprendizagem, a teoria da Gestalt entende a aprendizagem como, gente? Que nós falamos aqui, vamos lá. Como que a aprendizagem ocorre dentro da Gestalt? Como a experiência do sujeito, por meio de utilização de material que tenha sentido, como percepção do campo psicológico da pessoa, isto é, seus sentimentos, atitudes, expectativas, ambiente, como a associação da resposta desejada a um reforço, né, falando aqui inclusive do comportamentalismo, né, também não errado, como um raciocínio ou solução de problemas que ocorre durante diversas etapas da motivação, não necessariamente, né, gente? Vai acontecer como insight, uma solução repentina, que aparece como resposta aos elementos mais significativos da situação da aprendizagem, compreendida de forma global, exatamente como nós falamos, né? Como que a aprendizagem vai acontecer aqui na Gestalt? Por meio do insight, falamos várias e várias vezes. E o insight é justamente isso aqui, né? Solução repentina, vai aparecer uma resposta dentro dos elementos mais significativos de uma situação de aprendizagem e sempre, né, buscando, partindo desse global do todo, tá? Então, a aprendizagem ocorre por meio do insight aqui, né, quando se fala da Gestalt. Segundo os princípios da Gestalt, a percepção é um elemento importante na compreensão do comportamento humano. Com relação à Gestalt, julgue o item que se segue. A Gestalt considera importante como o aluno percebe os estímulos fornecidos em sala de aula, porém não considera esses dados importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. Claro que não, né, gente? Inclusive, o insight ele é facilitado se os estímulos estiverem organizados, né, de forma ao aluno perceber essa percepção, ele verificar ter essa percepção. Então, errado, né, quando fala isso, né, não considera os dados importantes para o desenvolvimento da aprendizagem, errado. Diversas correntes do pensamento acerca da natureza da aprendizagem se desenvolveram instituindo paradigmas educacionais, como é o caso do empirismo, do inatismo, da psicologia cognitiva, do construtivismo, socio-interacionismo, associacionismo, entre outras. Considerando as diferentes concepções de aprendizagem, julgue o próximo item. Segundo a teoria da Gestalt, a aprendizagem consiste na solução de problemas, ocorre do todo para as partes e na organização dos padrões de percepção, exatamente como nós falamos, né? O todo mais importante, né, que está organizado sobre as partes, sim, e tem a questão da percepção, exatamente como nós falamos. De acordo com o processo de ensino-aprendizagem, julgue o item
subsecutivo. De acordo com a teoria do campo da Gestalt, a aprendizagem será mais eficaz se o conteúdo for organizado por partes e não a partir do todo completo, né? Justamente ao contrário, né? A aprendizagem aqui consiste, sim, né, na solução de problemas do todo, né, é mais importante do que a soma de todas as partes. Então, não vai do princípio da parte do todo pro todo, não. É o todo e depois a parte, tá? Então, aqui, errado, porque é justamente ao contrário do que a banca CESP falou. Acerca das teorias psicológicas que fundamentam a aprendizagem humana, julgue o item a seguir. Gestalt e behaviorismo são duas teorias psicológicas que estudam os processos de aprendizagem humana, certo, né, gente? Se diferenciam fundamentalmente pela convicção da primeira, que a aprendizagem se dá por tentativa e erro, né? Bom, exatamente isso, são teorias sim psicológicas, estudam os processos de aprendizagem, mas elas se diferenciam com certeza, mas não é a primeira está falando da Gestalt, né? E a segunda, o behaviorismo. A primeira, no caso, seria Gestalt, de que a aprendizagem se dá por tentativa e erro, né? Errado, porque isso aqui é relacionado ao behaviorismo e não à Gestalt. Então, por isso, né, que ficou errado, a banca trocou, né? Seria behaviorismo, sim. A convicção de que a aprendizagem ocorre por tentativa e erro seria behaviorismo, mas não a Gestalt, como foi aqui mencionado na questão, tá bom? Por isso que ficou errado. Para se analisar os vários conceitos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, é necessário ter em mente as diferentes épocas nas quais estes se desenvolveram, como também compreender sua mudança no decorrer da história de produção do homem. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item. A Gestalt defende que o conhecimento é adquirido nas relações sociais. Errado, né, gente? Totalmente errado. Aqui, no caso, seria a questão da teoria de Vygotsky, né, que fala da importância do outro para se desenvolver. Aqui, a aprendizagem na Gestalt vai acontecer por meio desse insight, como nós falamos, tá bom? Então, aqui está o gabarito para vocês.